Meus irmãos, eu peço aos irmãos que, embora a Sarinha vai colocar o texto aí no Data Show, você fique com a sua Bíblia aberta, que nós vamos estudar aqui um tema muito importante. Nós vamos estar falando de fé esta noite, tá bom? De fé. E nós vamos ler aqui, irmãos, o texto que está lá em Gênesis capítulo 15. Obrigado, irmão Célio, bênção de Deus. Gênesis capítulo 15, a partir do versículo 1. Quem for achando diz amém. Eu vou ler aqui no Data Show mesmo. Fique com sua Bíblia aberta, tá bom? Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo: não tenha medo. Abraão, eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: tu não me destes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: assim será a tua posteridade, ou descendência, né? Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Amém? Meus queridos e amados irmãos, nós vamos acompanhar um pouco a trajetória de Abraão. Ele é conhecido na Bíblia como o pai da fé e como um amigo de Deus, né? Aliás, ele é conhecido entre os cristãos como o pai da fé, e pela palavra de Deus ele é conhecido como o amigo de Deus, pelo fato dele ter uma grande intimidade com Deus como essa, de conversar com Deus, de Deus o chamar para conversar, pelas promessas, pela escolha que Deus fez de chamar Abraão, para de Abraão gerar uma grande nação. Da semente de Abraão foi gerado hoje o que é o Estado de Israel, né? A nação de Israel, foi criada uma nação. Agora vejam bem, irmãos, Deus chama Abraão lá no capítulo 12 de Gênesis. Deus chama ele para fazer uma grande nação dele, para gerar uma grande nação. E quando, a partir do capítulo 12 de Gênesis, Abraão começa a ser um peregrino. Ele está caminhando com Deus, ele está caminhando pela promessa que Deus o fez. Ele não sabe para onde ele está indo, ele está andando pela fé. Ele está andando em obediência à palavra de Deus. Ele está andando em obediência à promessa que Deus fez na vida dele. Mas ele não sabe ainda para onde é. Nos capítulos 13, 14 e 15, não, 12, 13 e 14, Abraão é grandemente abençoado, irmãos. Ele sai andando pela fé. Deus, nessa sua andança, vai lhe dando riqueza, vai lhe dando abundância, vai lhe fazendo prosperar. Tanto é que no capítulo 13, ele tem que se separar do seu sobrinho Ló, porque ele tinha muitos pastores, muitos animais, e os pastores de ambos começam a ter atrito. E aí eles se separam no capítulo 13. No capítulo 14, esse sobrinho Ló é sequestrado, e Abraão, ele faz ali uma espécie de exército dos seus homens, e vão e resgatam o seu sobrinho Ló. E no capítulo 14 também, ele tem um encontro, irmãos, com Melquisedeque,
que era ali um simbolismo de Jesus Cristo, né? E nesses capítulos 12, 13 e 14, ele é grandemente abençoado, irmão. Ele está andando com Deus pela fé e ele é abençoado. Então ele recebe a promessa no capítulo 12, mas quando chega no capítulo 15, meus irmãos, Abraão já começa a entrar em crise. Ele começa a ter crise, a crise que os crentes têm. Geralmente nós, crentes, temos essas crises. Deus prometeu algo, a gente está caminhando com Ele, e muitas das vezes a gente está recebendo as bênçãos de Deus, mas vai chegar no momento que a gente vai olhar para aquela promessa que Deus fez e começa a entrar em crise, porque não viu realizado ainda na sua vida. Então Abraão aqui no capítulo 15, meus irmãos, ele começa a entrar em crise com o Senhor, porque aí Deus se apresenta a ele novamente, e foi justamente aí os versículos que nós lemos esta noite, né? Que veio novamente a palavra do Senhor a Abraão, em visão, pedindo para ele não temer, porque Deus era o escudo dele, era o galardão dele. Ele estava ali já meio em dúvidas, né? Já estava temendo. E ele começa a dizer: mas eu não vou ser herdeiro de nada não, Deus. Porque o Senhor não me dá semente para gerar ninguém. E quem vai ser o herdeiro de tudo vai ser o meu servo, o Eliezer. Ele está em crise. A promessa que Deus fez lá no capítulo 12, ele creu. E ele obedece. Ele sai sendo peregrino, debaixo da direção de Deus, debaixo da palavra de Deus, mas agora ele começa a entrar numa crise, não é isso? E aqui, irmãos, acontece algo maravilhoso, porque Deus, irmãos, Ele trabalha conosco assim. Deus, Ele vai dando reflexos daquilo que Ele quer para nossas vidas, Ele vai nos deixando caminhar pela fé. E às vezes quando chega uma crise, Ele vai dar mais um reflexo de que Ele realmente quer fazer aquilo nas nossas vidas. E Ele chama Abraão e diz assim: ó, Abraão, vem cá, tu está aí entrando em crise, sai dessa tua tenda aí, olha para o céu, tu está vendo aí essas estrelas do céu, conta aí. Não tem como contar, né? Não é isso aqui? Então levou e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, né? E assim como essas estrelas aí que tu não pode contar, assim vai ser a tua descendência. Assim vai se cumprir a promessa que eu tenho para você. Vai ser tanta gente, vai ser tantas pessoas que vai sair de você, que você não tem como mensurar, assim como as estrelas do céu. Irmãos, muitas das vezes, Deus, Ele faz assim conosco, Ele manda a gente sair da nossa tenda, sabe? Porque às vezes a gente tem uma visão limitada das coisas, às vezes a gente quer medir Deus pela nossa visão, por aquilo que a gente entende, por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente espera, e a gente quer medir Deus assim. Mas Deus é Deus, meus irmãos. Deus é Deus, e a gente às vezes fica na nossa tendinha, encaixotado, querendo limitar Deus, sabe, irmãos, das coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas. E aí, irmãos, às vezes Deus não age, mas Deus aqui, irmãos, Ele manda Abraão sair da sua tenda, e quando Abraão sai da sua tenda, os limites dele são rompidos, porque ele olha para o céu, vê a quantidade de estrelas, e vê novamente Deus falando: eu tenho uma promessa para você, e essa promessa vai se cumprir. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Essa fé, irmãos, de Abraão, que ele tem aqui no capítulo 15, irmãos, é uma fé que muitos crentes têm, a nossa grande maioria, né? É uma fé misturada, irmãos. Ele, quando saiu da sua terra, Deus chamou, ele tinha 75 anos. Naquele tempo, irmão, 75 anos não era tão idoso, não.
E ele, quando ele recebeu essa promessa, ele olhou e disse, o verão aqui ainda está meio enxuto, vai dar certo. 75 anos. E então, irmãos, ele creu na promessa de Deus, mas eu creio, irmãos, que ele tinha um apoio, era a confiança em si. Muitos de nós, irmãos, temos essa fé, sabe? A gente anda com apoio, sabe, irmãos? Uma espécie de muleta, sabe? Não, Deus me prometeu aquele emprego, aí lá vem o apoio, né? E fulano de lá, fulano, aquele meu amigo trabalha lá, vai dar certo. A gente está crendo em Deus, mas está crendo naquele amigo. Não, mas eu falei com o político ali, vai dar certo. Eu estou crendo que Deus me prometeu, mas estou crendo também naquele fulano lá. E às vezes a nossa fé, irmãos, está baseada nisso, sabe, irmãos? É nesse apoio, nessa muleta que às vezes a gente caminha com ela. Eu estou com Deus, estou caminhando com Deus, mas eu tenho também, irmãos, confiança em mim ou confiança em alguém. Não, eu vou fazer aquele concurso, Deus me prometeu que eu vou passar, mas eu me garanto, né? Eu me garanto na matemática. E aí a gente, às vezes, irmãos, crê em Deus, está caminhando com Deus, mas a gente também, às vezes, está confiando em algo a mais. É um apoio, irmãos, é uma muleta que a gente caminha. E essa fé misturada, irmãos, ela não produz nada. Ela não produz, irmãos. Ela é misturada. É a fé que a gente tem em Deus, mas a fé na capacidade de algo mais. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Em Gênesis 12, Abraão tinha 75 anos e Sara 65. A diferença de 10 anos de um para o outro. Creio no que Deus disse. Eu creio que Deus vai fazer de mim uma geração, mas creio também na minha capacidade de realizar. Deus disse para Abraão: eu tenho que te levar a um ponto em que você venha depender somente de mim. E é isso que às vezes Deus faz muito, com muitos de nós, e nós não compreendemos. Deus, ele vai dizer assim: olha, eu vou te levar a uma situação, para que a promessa seja cumprida na tua vida, que eu arranque a tua muleta, que você não dependa mais de ninguém, só de mim. Os irmãos estão compreendendo? Deus me prometeu aquela casa, mas eu tenho aquele dinheiro lá e vai dar certo. Aí às vezes Deus nos leva, irmãos, para situações que a gente não dependa mais de nada, só dele, para arrancar o apoio que a gente tem da nossa capacidade, para arrancar, irmão, muitas das vezes, aquilo que a gente acha que é a nossa capacidade, para a gente viver na fé somente, dependendo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque se Deus, muitas das vezes, realizar um milagre que Ele prometeu a gente com a muleta, quem vai receber a glória é a muleta, e não Deus. E aí Deus, muitas das vezes, Ele arranca a muleta, porque a glória tem que ser dEle, totalmente dEle. E às vezes Deus nos conduz, irmãos, para essa situação. Agora atenção, meus irmãos, no momento que Deus está trabalhando para arrancar nossas muletas, não queira ajudar Deus, não queira ser aquele cooperador de Deus para que aquilo venha acontecer na sua vida, porque muitas das vezes, irmãos, é isso que acontece. Umas 2 semanas atrás, irmãos, eu tive que tomar uma decisão muito séria e com muita dor no meu coração, sabe? Eu tenho um amigo de infância, mas o camarada parece que não toma jeito na vida. Da igreja, irmãos.
servo de Deus, mas só vive, irmãos, na peia. Sabe, irmãos? E quando ele me procura, eu já sei, lá vem. Lá vem. E aí, ele me procurou no WhatsApp, e eu já vi lá a foto dele, com uma outra mulher. Eu lá e vai. É filha do fulano, né? Foto diferente. E eu entrei em contato, ele, rapaz, Flavinho, rapaz, quanto tempo, né? E eu, meu irmão. E aí, como é que está a igreja? Estou firme aqui na igreja, né? Glórias a Deus e tal. E tu não está mais morando ali, não, naquela comunidade toda? Não, rapaz, tu não soube, não. Soube, não. Me separei, rapaz. Me separei. Já fazia tempo, não sei o quê, e bababá, bababá. Professor de escola bíblica, viu, irmãos? E aí, agora eu estou morando e tal, mas, rapaz, a situação apertou, porque eu me juntei com essa menina, e, rapaz, Flavinho, tu não sabe o que aconteceu. Eu tive que sair de lá, rapaz, da casa da menina, porque a mãe dela cismou que eu queria tomar a casa dela. E agora eu estou de aluguel aí, rapaz, mas meu aluguel já está 4 meses atrasado. 4 meses. E eu estou precisando de ti de novo, rapaz. Rapaz, me dá o telefone do Wagner, que é meu irmão. Meu irmão já deu uns carão dele também, porque quando ele está aperreado, ele quer. Aí eu pensei, meu irmão, agora no momento, eu não estou podendo lhe ajudar, não. Mas, rapaz, é porque isso, não sei o quê, 4 meses de aluguel atrasado e tal. Depois eu te retorno, rapaz. Depois eu te retorno para a gente conversar. E fui orar a Deus. E sabe, irmãos, às vezes Deus está querendo trabalhar na vida de uma pessoa, e às vezes Deus quer levar ele para uma situação que ele venha verdadeiramente depender de Deus. Às vezes as pessoas estão colhendo, irmãos, o fruto daquilo que eles plantam, e a gente se mete na frente de Deus, daquilo que Deus quer fazer na vida da pessoa. E eu conversando com a Rosinha, sabe uma coisa, eu não, dessa vez eu não vou socorrer ele, não. Eu vou deixar Deus tratar com a vida dele. Eu sei que ele vai fumaçar comigo, eu sei que ele vai se revoltar comigo, mas é a hora dele começar a querer crescer na vida e ser responsável por aquilo que ele está semeando. E aí eu falei com ele, e aconteceu justamente isso, né? Aconteceu justamente isso. Mas, irmãos, tem hora que a gente não pode querer passar na frente de Deus, não, sabe, irmão? Se Deus está tratando com uma pessoa, irmãos, e às vezes a gente que, pela nossa misericórdia, né, irmãos, eu sou muito assim, irmãos. Eu quero logo ajudar a pessoa, mas, sabe, eu tenho que começar, irmãos, a justamente isso, fazer o que eu fiz, orar a Deus e ver o que Deus ordena, sabe, irmãos? Porque, irmãos, às vezes a gente está fazendo isso, querendo passar à frente de Deus. Não só quando Deus está ali treinando uma pessoa, trabalhando na vida de uma pessoa, mas também, irmãos, às vezes a gente quer ajudar Deus, irmãos. No caso de Abraão, Deus estava querendo arrancar a muleta dele, e aí Sara vai ter uma ideia maravilhosa, né, entre aspas, né? Não, Abraão, vem cá, olha, eu tenho uma serva novinha aqui, e ela vai nos ajudar a ter o nosso filho, não é promessa de Deus? Vem cá, minha filha, Agar. E aí ela dá Agar para dormir com Abraão, para cumprir a promessa que Deus tem para Abraão, irmãos. Aí Deus querendo arrancar a muleta, e eles querendo ajudar a Deus a realizar a promessa dele. E tem um bocado de crente que está assim, meus irmãos. Ei, olhe para mim. Tem um bocado de gente que tem promessa de Deus e está querendo ajudar Deus a cumprir a promessa. Eu tenho uma promessa para você, numa casa, de um carro, aí o cabo vai e compra um carro com 10 anos, juro lá em cima. Aí um bocado de crente no SPC. Mas era promessa de Deus, o bichão aqui, ó, o bichão como é bonito, promessa de Deus. Era promessa de Deus, mas é nesse tempo. É promessa de Deus, mas era para agora. E aí, irmãos, às vezes a gente está passando na frente de Deus.
Deus me prometeu um casamento. Aí o camarada, ou a camarada, a irmã, vai e passa na frente de Deus, pega o primeiro espertalhão que chega, a primeira espertalhona. Aí quando está na peia, não, mas era promessa de Deus, mas era nesse tempo. E às vezes a gente quer ajudar a Deus, irmãos, enquanto Deus está querendo tirar nossas moletas. Deus quer nos levar para um lugar que a gente dependa só dele, para que a glória seja dele. Deus não precisa da nossa ajuda, irmão. Deus precisa da nossa obediência, da gente ser obediente a ele. Não é para a gente ajudar a ele, mas obedecer o que ele direciona através da sua palavra. Se não, irmãos, se a gente quiser ajudar Deus, a gente tem que ter cuidado, porque pode nascer o Ismaelzinho. Eu falei isso agora recente. E o Ismaelzinho é problema. O Ismaelzinho, irmão, é problema. Não queira ajudar Deus não, porque pode vir um Ismaelzinho e é problema. O problema é que não acaba nunca. E foi o que aconteceu com o nosso amigo Abraão, que também é amigo de Deus. Ele arrumou um Ismaelzinho aí, irmãos, que foi problema para a vida dele toda. Foi um espinho na carne de Abraão, o Ismaelzinho. Então espere o tempo de Deus, irmãos. Jacó, ele sofreu muito porque quis roubar a bênção de Deus da mentira. E penou. O anjo teve que dar um karatê nele e quebrar a coxa dele, para poder ele se ajeitar. Porque ele quis passar à frente de Deus. Tem que esperar o tempo de Deus, irmãos. Tem que esperar o tempo de Deus. Agora vejam bem, irmãos. Abraão, ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Sarinha, Gênesis 16, 16. Abraão tinha quanto, igreja? Quando Agar lhe deu Ismael. Agora veja aí. 86 anos quando Ismael nasceu. Problema. Já em Gênesis 17, versículo 1, o que acontece? Quando Abraão atingiu a idade de quanto? 99 anos. O Senhor apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e ser perfeito. Sabe o que isso quer dizer, meus queridos e amados irmãos? Que são 13 anos desde o dia que Ismael nasceu até Deus voltar a aparecer para Abraão, passaram-se 13 anos que ninguém sabe, a Bíblia não resiste. Porque Gênesis 16, 16 é o último versículo do capítulo 16, e já vem o capítulo 17, versículo 1. Passou-se 13 anos que Abraão, a Bíblia não registra nada dele, não fala nada dele, não fala nada da vida dele. Ele entrou num túnel escuro. Eu creio que ali foi uma preparação de Deus. Ele entrou num túnel escuro e não se tem mais novidade de Abraão. Foram 13 anos sem a Bíblia narrar nada de Abraão. Vejam bem. Deus estava preparando ele para um novo recomeço, irmãos. Para um novo recomeço, para ele voltar a depender tão somente de Deus. Ele quis ajudar a Deus, mas a Deus disse: agora eu vou te dar uma nova oportunidade, para você recomeçar a sua vida, dependendo somente de mim. Eu não sou pregador da graça, aliás, eu sou um pregador da graça, e não da desgraça. E quero dizer esta noite aqui para você, que eu sirvo a um Deus de recomeço. Quem crê nisso, irmãos? Deus é um Deus de recomeço. Ele tem prazer em nos ajudar a recomeçar aquilo que deu errado.
Mas tem o processo de Deus. Não sei o que foi que aconteceu esses 13 anos com Abraão. Teve um processo. Mas Deus agora está disponível a recomeçar o projeto que ele tinha para Abraão. Abraão começa a olhar para o seu corpo e agora ele já não tem mais condição de ser pai. Ele já começa a dizer, rapaz, quando eu tinha 75, ainda dava lá. Mas agora, rapaz, o negócio está meio... 99 anos, rapaz, o negócio agora está mais difícil. O que Deus fez? Afastou a bengala. O camarada já começou a andar sem a bengala, sem a muleta. Ele já começou a ver que por ele mesmo não tinha capacidade nenhuma, não. Amém, igreja? E aí, irmãos, quando Deus está no pior momento da sua vida, que é na idade avançada, não podia mais ter filhos, e aí, irmãos, num dos piores momentos da sua vida, é o melhor momento para Deus, porque naquele momento, ele começa a ver as muletas caindo. A dependência dele agora vai ser somente para Deus, somente de Deus. E aí, irmãos, por que eu estou dizendo isso? 17. Vamos ver o 16 antes, Sara, para a gente compreender melhor. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela, de Sara, viu? Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei. Isso com 99 anos. E ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Vai para frente, isso. Então, Abraão se prostrou com o rosto em terra e fez o que, irmãos? Riu. Dizendo consigo mesmo, pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Já não é mais aquele Abraão que quando Deus prometeu o filho, ele disse, bora lá, vou andar com o Senhor pela fé, tenho 75 anos, mas agora que a muleta caiu, ele disse, rapaz, eu tenho 100 anos, será que pode fazer mais alguma coisa? Ei, Deus, aqui o negócio não está lá essas coisas não, Deus. Ele tirou a muleta da confiança que ele tinha nele. Ele está vendo que ele não pode por ele mesmo, não pode mais nada. Quem está compreendendo, irmãos, que a gente não pode nada se não for por Deus? E aí, irmãos, ele está dizendo aqui para ele, irmãos, ele olha para o seu corpo e já não vê condições de ser pai. E aí ele chega a rir, ele faz rir, ele riu. Rapaz, deixa de brincadeira, rapaz, deixa de piada. Eu ainda acreditei lá na frente, né? Porque eu ainda tinha condição, mas agora, rapaz, deixa de conversa, homem. E aí, irmãos, a gente vê que a fé, essa fé que a gente tem que usar, é quando eu não posso, irmãos. É quando eu não posso fazer, quando eu não posso realizar. Pois se eu posso, não é fé. Se eu posso fazer, eu vou usar minha capacidade. Agora, se eu não posso, se eu estou dependendo só de Deus, isso é fé. Amém, irmãos? Eu não posso curar essa enfermidade, não é na minha condição, mas Deus pode, aí é fé, irmãos. A gente usa fé, amém? A fé verdadeira é quando Deus diz, eu vou dar a você aquela casa, mas você diz, mas a conta bancária não diz isso não, Deus. Não tem condição, por mim não tem. Mas aí é pela fé. Aí é fé. Amém? Veja o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Ele diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria,
mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé, ela tem que estar apoiada no poder de Deus. Não é na sabedoria humana, não é no poder do homem, não é em homem, mas em Deus. É essa a fé que nós devemos ter, irmãos. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não tenho condição, mas Deus tem condição. E se Deus pode, Deus tem condição, eu vou pedir ao Senhor em fé. Gênesis 17:1, irmãos, é aquele momento ruim para Abraão, que Deus se apresenta a ele. Ele já está aqui bem idoso, 99 anos, mas olha como é que Deus aparece para ele. Deus se apresenta para ele assim, olha, sendo, pois, coloca aí, Sarinha, 17:1, para a igreja acompanhar. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: ei, Abraão, já tirou a muleta, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Ele está se apresentando como o grande El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. Você não está podendo. Você já agora está dependendo inteiramente de mim, pois eu sou o Todo-Poderoso. Você só totalmente perfeito anda em fé na minha presença. Amém, igreja? Glórias a Deus. É o Todo-Poderoso. Eu não tenho amigo, não tenho recursos, não tenho posição, não tenho capacidade, mas Deus diz: anda na minha presença, ser perfeito, tenha fé, que o Todo-Poderoso pode agir em teu favor. Bem-aventurados que não viram e creram, bem-aventurados, felizes aqueles que andam sem ver, com os olhos da fé. Amém, irmãos? Andam pelos olhos da fé. Não veem com os olhos físicos acontecer, mas Deus faz, irmãos. E aí, irmãos, Abraão se levantou em fé. A gente pode ver Romanos capítulo 4, 17. Agora a gente vê o Abraão que andava se apoiando na sua capacidade, mas agora ele está diante do Deus Todo-Poderoso, ele não tem mais capacidade nenhuma. E aqui, irmãos, como está escrito: eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em que Abraão creu. Agora Abraão creu. O Deus que faz o quê, irmãos? Que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Abraão estava com seu corpo, irmãos, totalmente mortificado. Não podia mais gerar nem ele nem Sara. E aí aparece para ele o Todo-Poderoso, renova a promessa. Aí um dia, de repente, Abraão se levanta, tem um negócio estranho. Sara, vem cá, minha filha, vamos conversar. Vamos conversar, né? E aí Abraão entra para a tenda com Sara para conversar, e lá vem o Isaac da promessa, irmãos. Porque agora ele está na dependência de Deus, né? Agora o negócio andou, né? Ele já estava mortificado, mas de repente algo teve vida. Os irmãos estão compreendendo aí, irmãos? É porque a gente fica assim meio encabulado, pregar para crianças, né? Mas, amém, irmãos? Mas os irmãos estão captando, né? Porque vocês são meu filho na fé, para mim são meus filhos, né? Então, irmãos, vejam bem, aí, irmãos, o milagre aconteceu, porque agora ele estava inteiramente na dependência de Deus.
E é isso que Deus quer fazer conosco. Quando a gente estiver totalmente na dependência de Deus, Ele vai operar, irmãos. Os médicos podem dizer uma coisa, o advogado pode falar mal, o mundo está cheio de não pode, mas Deus vai dizer, pode sim, vai acontecer, vai dar certo. Eu vou operar e vai acontecer um milagre. Ah, mas já morreu, mas ressuscita. Ressuscita. Ah, pastor, mas foi um mau prejuízo. Deus dá tudo de novo. Não interessa, se a gente estiver inteiramente na dependência de Deus, Ele opera, Ele vai operar. Aí vejam bem, irmãos, em Gênesis capítulo 21, um milagre acontece e nasceu lá o bebê Isaac. Em Gênesis capítulo 22, Abraão, olha só o que a fé faz. Oferta o seu filho Isaac a Deus. Abraão, que riu porque não tinha capacidade de fazer um filho, ficou totalmente na dependência de Deus. Deus dá o filho. Agora Deus faz um teste com ele. Abraão, me dá teu filho. Vai lá sobre o monte Moriá e me dá Isaac. O que Abraão faz, irmãos? Agora é um outro Abraão, irmãos. É um Abraão que depende inteiramente de Deus. Ele sobe com seu filho. Pai, cadê o cordeiro? Deus vai prover. É alguém que tem fé em Deus. Se ele ofertar, eu creio que Deus pode lhe ressuscitar. Agora é um outro Abraão, que não depende dele, mas depende de Deus. Depende de Deus. E ele vai com seu... Olha, nesse momento aqui, irmãos, Isaac, que a gente chama de menino, sabe quantos anos ele tinha? 27 anos. Naquele tempo era um menino. O Timóteo, que Paulo chama de jovem, sabe quantos anos ele tinha? De 30 a 33. Um jovem, para a época. Então, meus irmãos, agora ele vai e oferece Isaac. No capítulo 23 de Gênesis 23, 1, a Sara vai e falece. Sara morre com 127 anos de idade. Quando chega em Gênesis 24, irmãos, Isaac se casa com 40 anos de idade, um jovem. A gente pode ver, irmãos, isso aí, lá em Gênesis 25, versículo 19 e 20. Vamos ver, Sara. Só porque eu quero ver aqui, vou fazer um teste com vocês. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel. Então, irmão, se Abraão teve Isaac com 100 anos, e agora Isaac tem 40 anos, quantos anos tem Abraão? Ó, o tesoureiro já... Se ele tinha 100 anos, irmãos, quando teve Isaac, agora Isaac tem 40, quantos anos tem Abraão? 140 anos. É ou não é? Abraão agora tem 140 anos, irmão. Se com 100 ele já não tinha capacidade de fazer filho, mas Deus tirou a muleta dele. Agora vejam bem, irmãos, o que acontece. Em Gênesis capítulo 25, versículo 1 e 2, Sarinha. Abraão com 140 anos. Abraão casou com outra mulher que se chamava Quintura. Olha com quem Abraão foi se casar. Agora com 140 anos, casou com a Quintura. Ela lhe deu a luz, olha aí, 140 anos. Vamos contar? Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Quantos? Com 140 anos o velhinho fez mais 6. Com 100 anos ele não tinha mais capacidade. Você está vendo o que a fé em Deus faz, irmão? Fé em Deus. Deus tirou a muleta dele, não dependia mais dele, não olhava mais para o corpo. Agora era Deus. Se Deus me prometer, Ele vai me dar. E aí a gente vê, irmãos, agora, que não era só a mulher dele, que era a Quentura, né? O velhinho também.
E aí, irmãos, ele fez mais 6 filhos, teve mais 6 filhos. Em Gênesis 25:7, a gente vê que ele morreu com 177 anos de vida, vendo cumprida na vida dele a promessa de Deus. Já tinha uma grande nação saída dele. Já tinha Isaac e Jacó. E aí, irmãos, a gente vê que se a gente crer nas promessas de Deus para nossas vidas e confiar plenamente em Deus e não na nossa capacidade, a gente vai ver que Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Diga para o seu irmão: meu irmão, aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Amém? Deus, Ele pode fazer. Se nós dependermos inteiramente dEle esta noite ou nas nossas vidas, Ele pode realizar. E eu te convido a você ficar em pé esta noite, glorificando esse Deus.